Fala, galera. Vamos acompanhar junto com a turma do Gazeta Esportiva as últimas informações do Timão. O Corinthians negocia a chegada do lateral Igor Vinícius do São Paulo. E também o Corinthians faz parte da atividade realizada no CT Joaquim Grava na manhã desta sexta-feira. Vamos acompanhar aí as últimas informações do Timão. Que assiste a gente todo dia. O Corinthians abriu as portas da esperança do treino hoje. Que bonito. E a gente enviou Alexandre Silvestre para conferir tudo por lá. Se liga. Tá fechado, mano. Já era. Se a semana do Corinthians começou com invasão/ocupação da torcida no Parque São Jorge, Fechado por uma administração, protesto pacífico, certo, mano? Não somos ninguém, nem Augusto Melo, nem o Mais Stabile. amanhã dessa sexta-feira teve portões abertos para a imprensa no CT Joaquim Grava. Jornalistas credenciados tiveram acesso à parte do treinamento do Timão. Meia horinha de imagens liberadas do início da atividade, com o Rodrigo Garro aparentemente 100%, ou quase isso. Gustavo Henrique, recuperado de uma hérnia inguinal, avançando firme na transição física, no gramado, junto com a galera. Já o artilheiro da equipe deve demorar mais um tempo para voltar a jogar bola. Realiza tratamento delicado na vértebra fraturada. Dorival Júnior, cheio de energia, empolgado, incentivando muito a rapaziada, subiu alguns meninos da base que dão os primeiros passos na vida. Afinal, vários dos profissionais estão a serviço das seleções na data FIFA. Fechou, gente. Obrigado. Ok, tempo esgotado. Fabinho Soldado aparece para dar um rápido olá e tchau, tchau. Política ali com a vizinhança ou entrevista? Nada de entrevista. Fala, Fabinho. A imprensa é convidada gentilmente a se retirar. Fim das gravações à beira do campo. O próximo jogo do Coringão antes da paradona para a disputa do Super Mundial de Clubes é quinta que vem, fora de casa, contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. Depois, os jogadores vão ganhar um período de férias, um período de folga. Na sequência, uma espécie de intertemporada. Chance para o Dorival Júnior colocar ordem na casa, pelo menos dentro de campo. Porque fora das quatro linhas, a crise econômica e política continua toda. Estamos trabalhando, você sabe que não pode parar o Corinthians, trabalhamos diuturnamente. Tá bom? Um abraço para você. Obrigada. Prazer em falar. E aí, pessoal? Dureza, né? Putz. Mas eu achei legal que o Corinthians abriu as portas. Também. Você tem razão, Michele. Acho que é importante ter um pouquinho mais dessa proximidade do time com a torcida. E quem faz esse elo? É a imprensa. São os veículos de comunicação que levam as imagens, levam os depoimentos para os torcedores que gostariam de ver um pouquinho mais a respeito do que acontece no seu time. Então, os jogadores tentam fazer o trabalho do dia a dia, se preparam aí para o próximo jogo. Tem mais um jogo ainda antes da parada para a Copa do Mundo de Clubes, depois só em julho, né? E o Dorival Júnior vai ter um tempo importante para arrumar o que está errado dentro de campo. Jogadores machucados também vão ter tempo para se recuperarem, principalmente o Garro, que é uma peça fundamental. A gente percebe, né? Quando o Corinthians atua sem o Garro, é um time, né, paupérrimo em termos de recursos técnicos, de qualidade. Quando o Garro entra, dá uma outra cara, um outro colorido, uma outra qualidade e o time melhora demais. E é um tempo também para o Memphis Depay poder também voltar a jogar melhor, porque ele vem mal nesse ano, não vem bem, né? Então, esse tempo vai ser muito importante para o Dorival aproveitar e fazer do Corinthians um novo time no segundo semestre. Eu vejo a abertura do treino como uma espécie de afago à imprensa por tudo que tem sido noticiado também no Corinthians, os bastidores políticos e tudo mais. Tentar mudar o foco um pouquinho da narrativa
mas essa pausa para a disputa da Copa do Mundo de Clubes vai cair como uma luva, né, pro Corinthians como um todo. Não só para o Dorival trabalhar a fundo os aspectos que ele acha que o Corinthians deve evoluir, mas também para que essa grande crise política nos bastidores não afete o desempenho do time dentro das 4 linhas, porque afinal de contas não teremos jogos oficiais. Então o Corinthians não corre o risco de ser prejudicado por tudo que tem acontecido no Parque São Jorge. Então vamos aguardar, quem sabe quando as competições voltarem, quando o calendário for retomado, o Corinthians já vai ser um clube um pouco mais estável e essa crise possa já ter sido solucionada, né? Vamos aguardar. Porque já está o quê? Há 1 ano e meio nessa situação. Não, 1 ano e meio. É uma briga de gato e rato, né? Bom, Amad, jogador do Tricolor a caminho do Corinthians, o que é isso? Quem é o atleta? Pois é, Michele, boa noite a você e a todos que nos acompanham nessa sexta-feira. Notícia bombástica que pegou aí muita gente de surpresa no dia de hoje, inclusive dada em primeira mão pelo Marcelo Bassege, que está nessa bancada hoje, e também Lucas Passoli, ali na nossa produção, confirmou diversas informações aí passadas pelo Bassege. Pois é, gente, Igor Vinícius, lateral direito do São Paulo, perdeu muito espaço com o técnico Luiz Subeldia, já estava aí no impasse se ia ou não renovar o contrato com o São Paulo, que é válido neste momento até o final do ano. E aí começaram a surgir alguns interessados no futebol do jogador. 4 interessados, para ser mais precisa: Corinthians, Santos, Vasco e Fortaleza. Vasco acabou ficando aí pelo caminho, não avançou nas conversas e neste momento quem está mais próximo de anunciar o jogador é sim o arquirrival Corinthians, que é comandado pelo técnico Dorival Júnior, que foi, junto com o Igor Vinícius, campeão da Copa do Brasil aqui no São Paulo lá em 2023. É um pedido do técnico Dorival Júnior. A gente sabe que o Corinthians nesse momento tem apenas o Mateuzinho ali na lateral direita, tem o Léo Maná, é verdade, mas ainda não conseguiu se firmar, e o Félix Torres, por vezes, é utilizado ali de forma adaptada, não é mesmo? Então, o Igor Vinícius chegaria ali para ser uma sombra ao Mateuzinho. O Igor tem contrato até o final do ano, mas ele tem um acordo aí com a diretoria do São Paulo que pode ser liberado já nesta janela de transferências do meio do ano, saindo sem custos e ele mesmo sendo o seu próprio detentor de direitos econômicos. Então, caso isso aconteça, Igor Vinícius iria já neste meio do ano para o Corinthians, tá certo, gente? Então essas são as informações relacionadas a esse jogador que perdeu muito espaço com o Subeldia. Nesse momento está também de fora porque está tratando uma lombalgia, não joga desde final de abril, mas está muito, muito próximo de jogar no arquirrival Corinthians. E só para atualizar vocês em relação ao Juan, que a gente trouxe aqui ontem, o São Paulo chegou a pagar uma parcela aí de 100 mil euros que estavam... Obrigada, Má. E aí, Bassege, essa notícia especial que você deu em primeira mão? Pois é, Igor Vinícius de saída do São Paulo, isso não é novidade, ele já estava fora dos planos do Subeldia para o restante da temporada, mas a grande novidade é que o destino provável do lateral direito deve ser o Corinthians. O Igor Vinícius recebeu propostas também de Santos, Fortaleza e Vasco. Os empresários do jogador conversaram com esses clubes, mas a tendência é que ele se transfira para o Corinthians. Em termos de carreira, é inegável, né? Um jogador que tem 7 anos de São Paulo, sai do São Paulo para ir para o Corinthians, definitivamente é uma carreira bastante chamativa, né? Passando por 2 grandes clubes do Brasil. Agora, eu não sei se o Corinthians hoje é a opção mais inteligente para o Igor Vinícius. É claro que a gente está falando de um dos maiores clubes do Brasil, mas que atravessa um momento político muito delicado. O Fortaleza, é verdade, não faz uma grande temporada, mas nos últimos anos se mostrou um clube muito mais organizado, mais profissional, não costuma protagonizar manchetes de atraso de salários, é um clube que tem se transformado num clube cada vez mais competitivo. Então hoje, eu no lugar do Igor Vinícius, é claro que a gente não conhece todas as negociações, os números, os valores, mas eu vejo Fortaleza como um destino que faz mais sentido em termos de carreira e tranquilidade, estabilidade, competitividade do que Corinthians, Santos e Vasco. O Vasco, inclusive, já é um destino completamente descartado pelo staff, mas o Corinthians já tem conversas avançadas e deve ser o destino do Igor Vinícius. Em relação ao Santos, eu até acho que poderia ser uma boa para ele, porque ele seria titular absoluto, não teria
ninguém para competir com ele e ele poderia ter uma sequência de jogos num grande clube, né? O problema no Corinthians é que tem o Mateuzinho. Então eu não sei qual que é a ideia do Dorival Júnior em querer o Igor Vinícius para chegar, a não ser que ele não vá muito com a cara do futebol do Mateuzinho e já esteja preparando alguém para substituí-lo. E aí ele tira o Mateuzinho e coloca o Igor Vinícius. Para quem pensa que o Dorival Júnior trabalhou com o Igor Vinícius na época de São Paulo, ele esteve no São Paulo na época do Igor Vinícius lá, os dois, mas o Igor Vinícius estava machucado. O Dorival Júnior não dirigiu o Igor Vinícius em nenhum jogo no São Paulo. O Igor estava no departamento médico. Aliás, é outra diferença entre ele e o Mateuzinho, por exemplo, já que o Corinthians é o assunto. O Mateuzinho praticamente não se machuca e o Igor Vinícius se contunde bastante. Então, não sei também qual que é a intenção do Corinthians. Ter um reserva para o Mateuzinho à altura, ter uma sombra para o Mateuzinho, ter dois jogadores bons para a mesma posição? Pode ser. Beleza. Igor Vinícius tem conversas avançadas para se tornar o mais novo reforço do Corinthians. O lateral direito perdeu espaço no São Paulo e está fora dos planos do técnico Luizio Beldia para o restante da temporada. Com isso, seu staff abriu negociações com 4 clubes brasileiros e o Timão figura como o favorito no atual momento. Além de Corinthians, Santos, Fortaleza e Vasco manifestaram interesse pela contratação de Igor Vinícius, que se recupera de uma lombalgia. O Cruz Maltino é o único clube que já foi descartado pelo staff do jogador são paulino. Igor Vinícius já trabalhou com Dorival Júnior, com quem foi campeão da Copa do Brasil em 2023 e que vê a contratação do jogador com bons olhos no Corinthians. Atualmente, o treinador tem apenas Mateuzinho como opção, tendo que improvisar Félix Torres no setor em determinadas ocasiões. Embora o clube do Parque São Jorge atravesse um momento político bastante conturbado, o departamento de futebol comandado por Fabinho Soldado segue trabalhando sem interferências. O fato de se tratar do Corinthians, um dos maiores clubes do Brasil, com uma torcida fanática, capaz de dar uma grande projeção, pesa na escolha de Igor Vinícius. Vale lembrar que o lateral tem contrato com São Paulo até o final de 2025. Mas possui um acordo com a diretoria para deixar o clube já nesta janela de transferências do meio de ano, de graça, como dono de seus direitos econômicos, o que facilitaria para o clube que pretende contratá-lo. Igor Vinícius não vem jogando por estar se recuperando de uma lombalgia. O jogador, inclusive, realizou 3 ressonâncias no Hospital Albert Einstein no início do tratamento por causa da suspeita de uma inflamação no local, o que foi descartado posteriormente. A expectativa é que em mais uma semana ele termine o processo de fisioterapia e comece os trabalhos em campo para recondicionamento físico, enquanto o elenco do São Paulo terá alguns dias de férias em meio à pausa para a disputa da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Igor Vinícius seguirá trabalhando no CT da Barra Funda para voltar a ficar à disposição o mais rápido possível.